Abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que diz assim. Amém? Livro de Jó, capítulo 1. Diz assim. Somente o versículo 1 que nós vamos meditar. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de Jó. Jó foi um homem, como fala a palavra de Deus, reto, sincero, temente a Deus, desviado do mal. Jó, ele alcançou uma perfeição que, assim como ele alcançou, cada um de nós também podemos alcançar essa perfeição. Jó, a palavra de Deus fala que ele era um homem normal, um homem comum, igual a cada um de nós. A palavra de Deus fala, como nós vemos aqui, quem conhece a história de Jó, Jó era um homem que trabalhava, possuía 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitos servos. Afinal, Jó era o maior do Oriente, ele era considerado um homem próspero. Nós devemos lembrar que realmente Jó era um homem próspero, mas também devemos lembrar que para alcançar essa prosperidade, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ele não alcançou isso de um dia para o outro, com certeza ele batalhou muito. Jó também era um homem que possuía família, uma família grande, 3 filhas, 7 filhos, uma esposa, e que também, com toda essa ocupação no seu dia, ele ainda encontrava tempo para os seus deveres religiosos, porque a palavra de Deus diz que ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos ao Senhor. E nós, como os crentes que somos, apesar da nossa realidade, do nosso cotidiano, sei que tem pais de famílias aqui, sei que tem mulheres, donas de lar, sei que tem homens que trabalham. Apesar de tudo isso, nós devemos encontrar tempo para os nossos deveres religiosos. Jó, ele era um homem sábio, pois ele temia a Deus, e a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E que ele ainda era um homem inteligente, porque ele se desviava do mal. E em toda essa perfeição de Jó, em toda essa justiça de Jó, porque Deus diz que havia 3 homens, Jó, Daniel e Noé, que pela sua justiça eles poderiam salvar as suas próprias almas. E com toda essa justiça de Jó, glórias a Deus, Jó, ele foi provado. E talvez a gente se pergunte assim: por que Jó, em toda a sua justiça, passou por todas essas provações, por todos esses problemas? Onde Jó, ele relata que a sua pele se revestiu de bichos. A sua pele se tornou em pó, se tornou gretada, ressecada a ponto de rachar. Eu fico imaginando a aparência de Jó, como ficou esse homem, desfigurado, né? Pela mão de Deus. Mas, como nós temos lido, Jó, ele foi provado e perdeu tudo, mesmo temendo a Deus, mesmo fazendo tudo certinho, mesmo buscando e depositando toda a sua confiança em Deus. E talvez nós nos perguntamos por quê? Porque Deus prova o justo. O salmista Davi, no capítulo 11, versículo 5, ele diz assim: o Senhor prova o justo, e a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Era necessário Jó passar por essa provação, porque ele era justo. Porque Deus, ele é um Deus que ele não tem prazer na iniquidade, nem na violência, nem na impiedade, nem na iniquidade. Ainda que você seja justo, é necessário você passar por esse aperfeiçoamento.
para que você se encontre diante de Deus irrepreensível. O justo, ele precisa ser provado. Porque o justo, ele vive da fé, não é isso? A palavra de Deus fala em Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé. E aquele que recuar, aquele que retroceder, aquele que voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele. O livro de Hebreus, ele foi escrito para uma geração de judeus cristãos que, em meio às aflições, em meio às provações, eles sentiram um desejo de voltar ao judaísmo, ou seja, sair do cristianismo, ou seja, se desviar. Eram muitas as aflições, eram muitas as provações. Amados, eu já vivi a minha vontade, hoje eu não vivo mais a minha, eu vivo a de Deus. Mas quando eu vivi a minha vontade, comparando ao dia de hoje, eu vejo que eu não tive proveito nenhum. No mundo também eu tive adversidade. E por que também não ter adversidade com Deus agora, se essa adversidade é para o meu bem? Pois a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para os que temem ao Senhor, para os que guardam a sua palavra, para os que o amam. Então havia, os Hebreus 10:38, ele relata isso. Tem situações na nossa vida que a gente se pergunta, meu Deus, por que está acontecendo isso? E a gente não entende. A gente se encontra como Jó, que ele falava de coisas que ele não compreendia e que eram maravilhosíssimas para ele. Foi assim que ele se encontrou quando Deus se revelou a ele. Independente, meus queridos, da situação que vocês estejam passando, nada é capaz de lhes afastar do amor de Deus. Eu, em um ano, andando na presença de Deus, eu já passei por algumas aflições e espero que venham mais. Porque eu entendo que isso é um aperfeiçoamento para a minha vida. E quanto mais você vai atingindo um grau de aperfeiçoamento, a aprovação se torna maior. A aprovação se torna maior. Deus ali em Jó, ele reuniu todas as qualidades concebíveis que era necessário na vida dele. Para quê? Para ele atingir um grau superior de aperfeiçoamento, de perfeição. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sem faltar em coisa alguma. Sem faltar a mansidão, sem faltar a misericórdia, sem faltar o perdão, sem faltar a caridade. Esse aperfeiçoamento que nós crentes passamos, amados, é para que nós sejamos cheios do Espírito. Amém? Isso é cotidiano, dia após dia. E um atributo que Jó tinha, que foi poderosíssimo, foi a paciência. Suportar. Essa paciência foi uma virtude que é constituída por uma força, né, que nos leva a suportar com paciência, por exemplo, na vida do crente, tribulação, enfermidade, seta, zombaria, escarnecimento, o pecado que de tão perto nos rodeia. Nós temos que suportar tudo isso. Nós temos que ter paciência com tudo isso. E Jó, ele foi um homem paciente, porque no mesmo livro de Tiago, capítulo 5, 11, a palavra de Deus, ela afirma a paciência dele. Ouvistes a paciência que Jó teve, e vistes o fim que Deus lhe deu, porque Deus é misericordioso e piedoso. Mas é para servir de exemplo para nós. Essa daí ele escreveu para servir de exemplo para nós. A gente ouviu a paciência que Jó teve e como ele foi recompensado, o fim que Deus deu. Nós sabemos que
somos um povo que se diferencia aonde quer que a gente chega. Nós sabemos que seremos prósperos se nessa palavra nós meditarmos dia e noite. Mas também sabemos que temos um galardão maior do que o galardão que nós recebemos aqui na terra, que é os céus. É lá que nós vamos viver, amados. É lá que está preparada uma habitação eterna. E nós temos que ser pacientes, porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Eu não vou poder herdar os céus se eu não estiver preparado. Eu não vou poder herdar os céus se eu não chegar a essa perfeição. Então Jó, ele foi paciente. Ele suportou a enfermidade. Ele suportou o desprezo dos parentes, porque até os seus servos, os seus criados o rejeitavam. Ele suportou a loucura da sua esposa, né? E até a ele ficou estranho a ela a rejeitou por completo. Suportou a perda dos filhos, que isso para um pai é uma aflição muito grande. Então Jó, ele suportou muita coisa. Suportou os seus 3 amigos. Na verdade eram 4, mas 3 falavam que ele pecava, né? Ele acusa de impiedade Jó, no capítulo 15 do livro de Jó. Bildade, olha só do que Bildade acusa Jó: de impaciência. Esse não sabia de nada. Acusa Jó de impaciência. Zofar, ele chegou a falar que Jó, ele tinha pecado em grandes proporções, porque era grande o seu castigo, a sua enfermidade, a sua destruição. Suportar, amados. Jó, ele não só suportou a enfermidade, o desprezo da mulher, dos servos, a perda dos filhos, ele suportou os abençoados dos amigos dele. E às vezes a gente não consegue suportar nem a pessoa que está do nosso lado. Como é que a gente vai suportar a aprovação? A palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar, nos suportar. Tomamos como exemplo a vida de Jó. Ele suportou tudo, até os seus amigos. A palavra de Deus fala que eles eram amigos. Não eram inimigos, eram amigos. E tem às vezes amigo que vem para querer ajudar e acaba complicando, né? Porque não entende o que Deus faz na nossa vida. Não entende. Quem vai entender o que é Júnior, não é isso? O irmão Júnior está passando com Deus, é só ele e Deus. E às vezes ele não entende, porque a gente não compreende as coisas de Deus. A gente só vai entender no final. Amém? Então nós devemos suportar, perdoar, para alcançar essa perfeição. Quando vier a aprovação nas nossas vidas, nós devemos dar glória. Nós devemos nos alegrar, porque a nossa fé está sendo provada e a paciência será produzida, e nós nos encontraremos em perfeição, completo, sem nada faltar. Nós precisamos disso todo dia. Nós precisamos de adversidade, porque o crente sem aflição tem alguma coisa de errado. É normal, amados, se você estiver no momento da bonança, porque isso é bíblico. Tem um relato em que Jesus se encontrava em um barco juntamente com seus discípulos, dormindo. E veio uma grande tempestade sobre aquele barco. E os discípulos, com pouca fé, buscaram o Senhor Jesus. A gente vê que Jesus estava em um barco no meio de uma tempestade. Nós precisamos também nos encontrar no meio de algumas tempestades certas vezes. Mas, como toda tempestade passa, vem a bonança. Vai vir nas nossas vidas um momento de bonança, um momento de calmaria. Mas também, essa calmaria ela não pode ser por muito tempo, senão a gente acaba se acomodando. As aflições vêm e é aí que a gente busca a Deus. É necessário vir as tempestades. É necessário vir esses momentos. Então, nessas provações, às vezes nós cometemos alguns detalhes pequenos que são muito comuns na vida do crente. Às vezes também até por falta de um pouco de conhecimento. Como eu falei, nós devemos suportar.
suportar os nossos amigos, e não somente os nossos amigos, mas aqueles que nos ofendem, aqueles que se colocam como os nossos inimigos. Até porque a gente sabe, amados, que não são bem nossos inimigos. A gente sabe que é coisa do nosso inimigo maior, que é Satanás. Ele usa algumas vezes algumas pessoas para nos ofender, para nos afligir, para querer nos tirar do Espírito. Ele não desiste de nós. Isso é a verdade. Ele está a todo tempo ali nos observando, assim também como Deus nos observa. Ele fica querendo buscar falhas em nós para achar imperfeição na nossa vida. Foi assim que ele fez com Jó. Tem detalhes pequenos nas nossas vidas que praticamos obras de imperfeição. Eu vejo muito comum isso na vida do jovem, às vezes, o engano. A palavra de Deus diz que Jó era um homem sincero, ou seja, na sua alma, no seu espírito, não existia nenhuma intenção de expressar a mentira de qualquer maneira, o engano, em hipótese alguma. E às vezes, por brincadeira, o ser humano mente. A palavra de Deus chega a comparar como um louco aquele que mente por brincadeira. Em Provérbios 25, 18 e 19, diz assim: como um louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim um homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. A gente não deve nem brincar, amados, de enganar. A gente não deve nem brincar de mentir. Eu imagino o Jó, que era um homem sincero, justo, reto. Ele não dava esses deslizes. Também nós não devemos nos alegrar. Nós sabemos que nós estamos em um bairro que, infelizmente, como em qualquer outro lugar, existem pessoas boas, existem pessoas honestas, mas por causa da grandeza do pecado, não somente esse bairro, mas toda a cidade, todo o estado e todo o Brasil, se estabeleceu no país uma onda de violência muito grande, por causa do pecado. E essa violência nós estamos sujeitos a ela, até porque o próprio Jó foi assaltado. Ele foi assaltado pelos sabeus e pelos sabeus, agora me esqueci o outro povo. Seu rebanho foi tomado. A gente está sujeito a ser assaltado a qualquer hora. Mas que a gente não venha desejar o mal daquele que nos assalta. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ter prazer na morte do ímpio. Porque Deus, ele não tem prazer. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele também não tem prazer na iniquidade. O que nós devemos é suportar essas pessoas, ter paciência, buscar e não julgá-los. Porque, assim como eles, nós um dia andamos mortos, né? Mortos em ofensas e pecados. Mas para a honra e glória do Senhor nós conseguimos conhecer o nosso Jesus Cristo, que pelo sangue dele ele nos vivificou. Ele nos tornou vivos, estamos acordados. E esse acordado não é um acordado físico, é um acordado espiritual. Nós não estamos mais mortos. E assim nós devemos permanecer até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, como alcançar essa perfeição? Nessa noite a gente não tem nenhum visitante. Tem? Não, né? Não. Essa perfeição, existe um ser sobrenatural chamado Espírito Santo, que foi promessa do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus em derramar esse Espírito sobre toda a carne. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estando aqui na terra, antes dele ser levado aos céus, ele declarou aos seus discípulos que ele enviaria este Consolador, este advogado, este intercessor, este ser que luta pelas nossas causas com gemidos inexprimíveis, para não somente lutar pelas nossas causas, para nos ensinar e nos fazer lembrar das doutrinas, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós venhamos buscar, amados, esse aperfeiçoamento.
É necessário que não somente nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, mas para que sejamos cheios, é primeiramente necessário sermos santos. Porque o Espírito Santo tem prazer em um corpo santo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se nós suportarmos, amados, até o fim essa jornada, se nós suportarmos até o fim estas aflições, essas adversidades, imagine só como é que está a sua coroa lá no céu preparada. Porque é promessa de Deus. Eu vou abrir aqui, que eu não me lembro, só um momento, em Tiago, no mesmo capítulo. No mesmo capítulo 1, olha só, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O amor tudo sofre, tudo pode, tudo crê, tudo aguenta, tudo suporta. Amém, amados? Nós devemos amar tudo que envolve o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir para os céus, eu creio que todos querem. Mas é necessário nós passarmos pelas adversidades. Não encontrar no cotidiano da nossa vida desculpa para nós não buscarmos a Deus. Porque nós temos tempo, há tempo para tudo. Amém? Eu peço que vocês se levantem, que eu quero orar pela igreja do Senhor. Pedir que os céus ouçam as nossas palavras. Salomão, quando ele edificou o templo, no dia que ele ofereceu um grande sacrifício a Deus, ele fez uma oração. E nesta oração ele se dirigia em relação ao templo, porque naquele tempo ele foi consagrado para ali ser colocado o nome de Deus. Naquele lugar as pessoas clamavam ao Senhor. Naquele lugar as orações que ali eram faladas, o Senhor iria ouvir. Naquele lugar os pecados seriam perdoados, enfermidades seriam curadas, pessoas seriam abençoadas, portas seriam abertas. Eu não sei qual é a sua aprovação nos dias de hoje. Eu sei a minha. Mas Deus sabe. Se você colocar em súplica nas mãos do Senhor, com certeza Ele vai prover um livramento. Com certeza Ele vai prover uma porta aberta na sua vida. Com certeza, amados. Basta que nós venhamos buscar. Nós dependemos de Deus, não é do homem. Nós dependemos do Deus vivo, que tudo pode, que tudo faz, Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor meu Deus.